Quantos motivos de oração? Vamos para o texto? E eu vou ler aqui até o verso 7, aí depois a gente vai concluir até o verso 16. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Eu quero então, irmãos, orar não só para que Deus nos abençoe na exposição da palavra, mas orar. O pastor Denis já mencionou tanta coisa boa na sua oração, mas eu gostaria de destacar aqui esses motivos de oração. Então vamos orar. Se você tiver condições de orar para quem está do seu lado aí, você pode orar, não tem problema não. É o tempo da gente orar uns pelos outros, tá bom? E vamos pedir a graça de Deus. Você pode orar aí silenciosamente, você pode orar aí levantando a sua voz, orando com quem está do seu lado, sua família, mencionando-os aí diante do Senhor. Fique com vergonha não, irmão. Somos uma igreja presbiteriana, mas esse é um barulho santo assim, né? No bom sentido, a gente ouviu o povo de Deus orando, sem nenhum problema. Vamos fazer isso? Tá certo? Vamos orar, vamos interceder ao nosso Deus. Senhor, com alegria mais uma vez aqui nós estamos e nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós queremos aqui, meu Deus, colocar alguns irmãos e irmãs diante do Senhor e nós queremos começar orando por nós mesmos, cada um de nós. Que o Senhor nos avives, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos quebrantes. Queremos ser crentes avivados, queremos ser crentes cheios do Espírito Santo, queremos ser crentes sensíveis à Tua palavra, queremos ser crentes comprometidos com o Senhor, queremos ser crentes, ó Deus, de fato destemidos, que estejam preparados para caminhar com Jesus para o que der e vier. Dá-nos graça para isso, Senhor Deus, aumenta-nos a fé a cada dia, ajuda-nos naqueles momentos de dúvidas que às vezes insistem em permanecer nos nossos corações, dá-nos a vitória contra o pecado, seja ele de que natureza for. Oramos, ó Deus, pelas famílias da igreja, oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja trazendo alegria, paz, que o Senhor esteja trazendo contentamento no coração, oramos por conversões na família, oramos pelo avivamento na família, oramos, ó Deus, para que as nossas crianças, adolescentes, jovens, sejam cheios do Espírito Santo, sejam homens e mulheres que andam com Jesus, amam a Jesus, vivam para a glória de Jesus. Tem misericórdia, Senhor Deus, oramos por aqueles que, embora tenham ouvido tanto a Tua palavra, mas ainda não foram convertidos, não foram transformados, não foram reconciliados com o Senhor. Então nós oramos, ó Deus, para que a graça, esse poder do Espírito Santo, que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, possa assim de fato fazê-lo. Oramos, ó Deus, por aqueles que têm enfrentado dias difíceis na sua saúde, oramos pela Bruna, oramos pelo seu tratamento, oramos por um diagnóstico, visita a vida dela com poder e graça, oramos pela Daniele, oramos pelo tratamento a qual ela será submetida e que seja eficaz no nome de Jesus, oramos pela Renata, Senhor, visita com poder e graça, tua filha, tua serva, vá de encontro, Senhor Deus. Oramos pela sua restauração. Oramos, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia. Oramos pela vida da Érica. Abençoe a sua vida, abençoe a sua saúde. Ser com ela, Senhor Deus, para que ela fique bem. Oramos, Pai querido, no nome de Jesus, pela nossa irmã Andréia Tavares, a sua recuperação pós-cirurgia. Oramos para que a boa mão do Senhor seja sobre a tua filha, seja sobre a vida do nosso irmão Pedro Massucato, o seu tratamento de saúde. Oramos, Deus, para que outros mais que carecem das nossas orações sejam visitados por Ti, sejam, Senhor Deus, sustentados pelo Senhor, que os seus corações estejam alegres em Ti,
apesar das circunstâncias, e que eles possam te glorificar, que eles possam te exaltar, mesmo tendo que passar por esse vale de lágrimas, mas que o Senhor possa dar a eles a bênção de te louvar, apesar das circunstâncias. Mas oramos, ó Deus, por esse desfecho maravilhoso, oramos, ó Deus, pela plena restauração de todos, embora saibamos das dificuldades, embora saibamos, ó Deus, que todos estamos sujeitos a essas intempéries, mas que o nosso coração esteja cada vez mais firmado no Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por essa igreja, obrigado pela vida de cada um que aqui tem participado, obrigado pela vida de cada um que tem contribuído, oramos pelas finanças da tua igreja, como homens, ó Deus, o nosso coração às vezes fica preocupado, será que teremos os recursos suficientes para cumprir os compromissos que temos? Mas Deus, tu és o Senhor da providência, e nós oramos, ó Deus, para que o Senhor possa mover o coração do teu povo, para que nós tenhamos um coração dilatado, que nós sejamos generosos em contribuir, para que a tua igreja continue sendo generosa no repartir, no nome de Jesus. Abençoe-nos, ó Deus, agora na exposição da tua palavra, fala aos nossos corações, oramos por isso no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, lemos aqui Gênesis 4, fica aí com a sua Bíblia aberta. Nós começamos no domingo passado e falando sobre a igreja preservada. E talvez você fique pensando, puxa vida, mas parece que o texto está falando de uma coisa e o pastor está falando de outra. Parece que o texto está enfatizando algo e o pastor está falando de algo que não está no texto. Pois bem, irmãos, nós precisamos olhar para o texto de uma maneira mais ampla. E temos sempre enfatizado aqui quem escreveu, que foi Moisés, por que escreveu e quando escreveu. Não é? Temos mencionado que o povo sai do Egito e eles estão caminhando rumo a uma terra prometida. Era um povo que ao longo dos seus 400 anos em que eles ficaram no Egito, eles absorveram certamente os valores daquela sociedade e agora eles estão caminhando e eles estão prestes a entrar numa terra que o Senhor lhes havia prometido. Deus então está dando a este povo todas as condições para que eles tivessem a sua mente e o seu coração transformados. Tanto no que diz respeito ao Egito, de onde eles saíram, como no que diz respeito à terra de Canaã, onde eles haveriam de entrar. Ambas as culturas eram totalmente diferentes do que Deus estava propondo. Eles não deveriam imitar a cultura do Egito, mas eles não deveriam imitar também a cultura de Canaã. Então Deus está dando a eles instruções, Deus está mudando a mente, Deus está mudando o coração, porque ser crente no mundo é ir na contramão da cultura. Não sei se você já percebeu isso. Você tem que abraçar valores que a sociedade vai rejeitar. Você vai ser desafiado a crer em coisas que a sociedade não crê. Você vai ser, obrigado no bom sentido, vai ser desafiado a ter uma postura conservadora que a sociedade vai ridicularizar. E a gente tem visto isso com muita frequência, porque o crente é aquele que não abraça os valores da sociedade contemporânea, mas ele caminha na contramão dessa sociedade, porque para ele o que importa não é o que a sociedade pensa, para ele o que importa é o que Deus pensa. Amém, irmão? Então, temos aqui esse motivo. Qual era, então, o propósito desse texto? É enfatizar o nascimento de Caim, não de Abel. O propósito não é falar da piedade de Abel, o propósito é falar da perversidade de Caim, porque o Senhor Deus estava querendo que o povo, ao ter conhecimento dessas verdades reveladas, eles pudessem então compreender algumas origens. E a ideia aqui, irmãos, quando Caim mata Abel, fica a pergunta, e a promessa de Deus em Gênesis 3,15? Não vai se cumprir? Deus prometeu que haveria de vir o filho, o descendente da mulher, que haveria de trazer vitória, que pisaria na cabeça da serpente, mas agora nós temos um homem piedoso, um homem que andava com Deus, um homem que amava a Deus, um homem que queria viver para a glória de Deus, só que esse justo, ele morre. Agora pense, irmãos, num povo que está no deserto, lendo isso e pensando, meu Deus, e agora?
Deus prometeu e a coisa não vai acontecer, porque nós temos agora uma linhagem de alguém que poderia ser a linhagem de onde o Messias viria, mas ele morreu, não deixou descendente, o homem era solteiro, não teve filhos, não é? Porque só depois, no verso 17, que nós vamos ter a genealogia de Caim. Então, aqui há uma construção a fim de conduzir o povo nesse momento, vamos assim dizer, de questionamento, mas como é que vai ficar agora o descendente, a promessa de Deus? Por isso que a ideia do Senhor Deus, através de Moisés, foi de que o povo, então, pudesse perceber e crer que, apesar dos pesares, apesar das oposições, apesar das perseguições, apesar do ímpio se levantar contra a igreja, apesar da igreja ser perseguida, apesar dos crentes sofrerem no mundo, apesar da igreja enfrentar momentos difíceis, Deus preserva a sua igreja, não permitindo que o mal prevaleça contra ela. E a ideia aqui, então, irmãos, é de mostrar que mesmo com a morte de Caim, que poderia deixar o povo numa situação de desespero, e agora? Cadê a promessa? O que será de nós? Você nunca teve a sensação assim de que você é um peixe num oceano de maldade? Você fala assim, meu Deus, o mundo está cada vez pior. E você se sente assim como se fosse uma gotinha de graça e de bondade num oceano de maldade. Você olha à sua volta, só perversidade, só corrupção, só depravação. Sai um governo, entra outro, você pensa, agora acabou tudo de vez, agora vai destruir tudo mesmo, agora nós vamos viver um momento estarrecedor na nossa vida. A gente olha para o Oriente, não vem luz do Oriente, a gente olha para a Europa, uma situação difícil, a gente olha para o sistema político, para os nossos corações, para a nossa sociedade, a sensação que temos é de que as coisas estão fugindo ao controle. Meu Deus, como é que fica a igreja no meio de tudo isso? A gente fica numa situação de angústia, a gente pode ser tentado a pensar que não vale a pena andar com Deus, não vale a pena amar a Deus, de que a igreja vai perder, de que a igreja não vai conseguir resistir, de que as portas do inferno vai prevalecer contra a igreja. Gênesis vai dizer que não. Gênesis vai mostrar que não. Por isso, aqui é mostrar que Deus é fiel em dar continuidade à semente da mulher. Abel morreu, não teve filhos, mas a história não acabou. Foi uma vírgula, não foi um ponto final. Vamos então tentar concluir aqui. Eu então caminhei, irmãos, tentando mostrar aí, primeiramente, essa graça de Deus na concepção, o nascimento de uma nova disposição. Quando Eva diz adquirir um varão com auxílio do Senhor, eu quero olhar isso aqui no bom sentido. Eu quero olhar isso aqui numa perspectiva otimista. Uma mulher que queria ser autônoma. Uma mulher que queria ser dona de si, uma mulher que queria ser senhora de si, uma mulher que queria viver independente juntamente com seu marido, que foi também conivente com aquela decisão, que foi Adão. Nós temos agora uma postura diferente. Deus está na história da sua vida. Eu adquiri um varão, mas não foi com os meus próprios recursos. Eu adquiri um varão porque Deus me concedeu essa graça. Deus me concedeu a bênção de gerar uma vida, de gerar um filho. Então aqui nós temos não apenas o nascimento de um filho, mas nós temos aqui também um nascimento de uma disposição diferente, de uma mulher que aprendeu que a vida é de dependência de Deus. Então, se você pensar assim, será que Eva se converteu? Será que Adão foi salvo? Irmãos, eu quero crer que sim. Eu quero crer que ambos foram salvos por bondade de Deus. Quero crer que sim. Talvez você vai encontrar gente que vai pensar diferente, mas eu quero crer que sim. Eva dá sinais de que a sua visão é diferente. Ei, eu quis seguir por um caminho que era um caminho aparentemente agradável aos meus olhos, mas não era um caminho de vida, era um caminho de morte. Aquilo que a serpente estava propondo. Eu não quero viver vida de autonomia, de autossuficiência, mas eu quero uma vida de dependência de Deus. Adquirir um varão com auxílio do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, o que Deus pode fazer no coração de uma jovem, de uma mulher, a despeito de todas as pressões da sociedade feminista. Querendo com isso colocar a mulher numa posição de humilhação, não de exaltação. Não pense você
que o movimento feminista quer exaltar a mulher. Eu acho que quer rebaixá-la. Deus, sim, desde o começo colocou a mulher nessa posição de honra. Não abaixo do homem, não acima dele, mas ela foi criada, assim como o homem, à imagem e semelhança de Deus e recebeu responsabilidades como Adão assim o recebeu, e ela deveria ser instrumento na vida do seu marido, assim como o seu marido deveria ser instrumento de Deus na vida dela. Um coração que foi quebrantado. Por isso, o nascimento de uma nova disposição. Mas a segunda coisa que mencionamos é a graça de Deus na vocação. Nós temos Caim, nós temos Abel, nós temos aqui 2 filhos, não de Francisco, 2 filhos de Adão, não é? E que eles têm aqui, então, o cumprimento daquele mandato cultural de cuidar da terra, de cultivar a terra, assim como Adão recebeu de Deus. Então, apesar de estarem debaixo do pecado, o mandato continua. Nós temos responsabilidades neste mundo de explorar a terra, as potencialidades da terra, de desenvolver a ciência, de investir na tecnologia. Isso é mandato de Deus. Então nós temos que orar para Deus levantar cientistas, para Deus levantar a pessoas que vão atuar nas mais diversas áreas, porque nós estamos debaixo desse mandato de Deus. E os filhos de Deus, irmãos, precisam ser mais hábeis do que os filhos das trevas. Precisamos retomar um lugar, uma posição que um dia ela existia. Leia a história de tantos cientistas, de tantos matemáticos, de tantos historiadores, de tanta gente maravilhosa que deu uma contribuição extraordinária para a nossa sociedade em todas as áreas que você possa imaginar. E nós estamos terceirizando isso. Nós precisamos orar para Deus levantar gente que possa realmente fazer a diferença nesta sociedade. Então falamos a respeito desse cumprimento do mandato, falamos da graça de Deus nessa adoração, caminhamos aí até o verso 5, desse culto que agrada a Deus. Caim é aquele que patrocinou, que encabeçou, ele é o patrono da falsa religião, da falsa adoração, ele é o patrono daqueles que entendem, creem e acham que o culto tem que ser do seu jeito, que o culto tem que ser da sua maneira. Caim é o responsável por implantar no coração de pessoas a ideia de que para Deus vale qualquer coisa, de que para Deus serve qualquer coisa, de que para Deus não precisa ser o melhor de si, o melhor do que você tem. Para Deus não precisa dizê-lo, a obra do Senhor pode ser feita relaxadamente. Para Deus qualquer coisa serve, qualquer tempinho serve, qualquer mixaria serve. Para Deus vale qualquer coisa. Caim é o pai de gente que pensa assim, que o culto é para você, não é para ele. Não estou importando com o que Deus pensa, não estou importando com o que o meu pai Adão falou a respeito dos sacrifícios que temos que fazer, das primazias da oferta que precisam ser dadas. Não estou preocupado com isso. O texto é tão dramático, irmãos, que dá a ideia que Caim passou lá na sua colheita e pegou qualquer coisa. Pegou qualquer cereal. Não teve o cuidado. Não foi um Abel que olhou dentro dos seus animais e pensou assim, aquele está bom, aquele ali está mais ou menos, mas esse aqui está exponencial. Está vistoso. Ele pegou o melhor. Caim foi na sua seara, pegou qualquer grão, pegou qualquer cereal, pegou a esmo. O que está acontecendo? Está estranho? Pegou qualquer coisa, irmãos, não teve zelo, não teve cuidado, não teve capricho, não pensou com excelência, não pensou com dedicação, não pensou em fazer o melhor, não pensou em dar o melhor. E os autores do Novo Testamento, como João, como Judas, vai dizer que Caim era esse que encabeçou essa filosofia, desse culto que não é centrado em Deus, nesse culto que não é para a glória de Deus, nesse culto que não exige do adorador excelência de vida e excelência do que ele faz. Não podemos cantar qualquer coisa, não podemos cantar de qualquer jeito. Não podemos pregar qualquer coisa, não podemos pregar de qualquer jeito. Temos que ter excelência, temos que ter capricho, temos que ter zelo, temos que tentar fazer o melhor para a glória de Deus.
Então, irmãos, Caim, lamentavelmente, é esse. Mas nós temos um Abel que entendeu, que compreendeu, que certamente ouviu de seu pai a respeito da adoração. Então eles vão para esse lugar de culto, eles vão para esse lugar de adoração, e Abel teve zelo. Abel levou o melhor do que ele tinha. Abel deu o melhor de si. Hoje nós vamos pontuar duas coisas. Versos 6 e 7, falar dessa graça de Deus que chama o homem ao arrependimento. Porque, meus irmãos, é muito interessante, porque o texto vai dizer assim, verso 6, então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que você está de cara fechada? A gente não consegue esconder a raiva, né, irmãos? Às vezes o silêncio esconde a ira, você não fala nada, mas você está irado por dentro. Você está irado. Você está revoltado, você está indignado, você não fala, a pessoa te pergunta, você responde assim, mais para lá do que para cá. Tu está tomado de ira, de raiva, de indignação, o semblante muda, tudo muda. E o Senhor então vai ao encontro desse jovem, vai ao encontro desse senhor. Augusto Nicodemos diz que possivelmente esses irmãos tinham aqui média de 300 anos de vida. 300 anos de vida. Porque se você ler no capítulo 5, o Adão, irmãos, viveu muito tempo. O Adão viveu 900 e poucos anos. Está aí para frente e gerou filhos e filhas. Então, se o sujeito com 900 anos, em pleno vigor, em plena saúde, irmãos, a coisa aqui foi frutífera. Muitos filhos, não é? Um dia desse me assustei de ver um nordestino, pai de 70 filhos. 70 filhos. Uma loucura. Mas o homem era assim, a mulher engravidava, não dava conta de cuidar dos meninos. Aí vinha a irmã da mulher para ajudar a cuidar dos sobrinhos. O que o maridão fazia? Engravidava a cunhada. Irmãos, esse Brasil nosso é terra de doido. É um negócio assim. E elas ali, eu vim para cuidar aqui dos filhos da minha irmã, mas aí, negócio assim muito, 70 filhos. Mas vamos lá, né, irmãos? Então, e o Senhor vai ao encontro desse homem. Por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera, o desejo dele é contra você, mas é necessário que você o domine. Irmãos, é tão maravilhoso esse texto, porque o objetivo, conforme eu falei, do autor é mostrar e enfatizar não a piedade de Abel, mas a maldade de Caim. É tão verdade isso que... Obrigado, irmão. É tão verdade isso que o capítulo 5 não, a partir do verso 17, o texto vai dizer que nós temos aqui uma escalada da maldade. Uma escalada da maldade. E vocês vão perceber que os descendentes de Caim vão ser responsáveis por alterar essa ordem natural de Deus. Então você vai ver um Lameque que tomou para si quantas mulheres? 2 mulheres. No princípio criou Deus os céus e a terra, Deus criou o homem, Deus criou Eva, e qual que foi o objetivo de criar um homem e uma mulher? Foi de mostrar que existe um homem para uma mulher e uma mulher para um homem, mas a descendência de Caim não. Eles implantam a poligamia. É um homem que toma para si 2 mulheres. É um homem que não valoriza a vida, é um homem que se sente senhor a ponto de matar as pessoas por qualquer coisa. Então pisou no pé de Lameque, o que ele fazia? Ele não tinha, você pisou no meu pé, não. Ele partia para a violência, um cara agressivo, um cara raivoso, um cara que matava por qualquer coisa.
Então nós percebemos uma escalada da maldade dessa geração. Mas é tão maravilhoso, irmãos, que nós poderíamos olhar e para esse texto dizer, estava determinado que Caim era o descendente da serpente. Por que Deus vai ao encontro desse homem? Por que Deus vai até esse homem perverso? Por que Deus, mesmo sabendo de todas as coisas que estavam para acontecer, das coisas que estavam sendo formalizadas no seu coração, que estavam sendo alimentadas na sua mente, Deus vai ao encontro dele, Deus lhe chama ao arrependimento, Deus lhe convida a uma revisão de vida, Deus lhe diz, Caim, o que está acontecendo com você, Caim? Por que você anda irado? Por que você está pensando o que você está pensando? Por que você está se predispondo a fazer essas coisas? O que você está tramando? Você precisa se arrepender, Caim. E Deus diz uma promessa, se você fizer o que é certo, o que vai acontecer? Você será aceito. Irmãos, apesar de tudo, apesar de todas as coisas, Deus chamando Caim ao arrependimento, Deus indo ao encontro desse homem e o chamando a uma mudança de vida, e o chamando a uma revisão de vida, Deus chamando Caim, dizendo, o pecado jaz à porta. E é a primeira vez que o termo pecado vai ser usado aqui na Bíblia, e o pecado está sendo personificado aqui como uma fera selvagem que está do lado de fora. Mas eu fiquei pensando, o pecado não jaz à porta. O pecado jaz do lado de dentro. O pecado está no nosso coração. Porque é de dentro do coração que procede os maus desígnios. É de dentro do coração que disse Jesus que procede os homicídios, que procede os adultérios. É de dentro do coração, não de fora dele. Mas aqui Caim precisava entender que havia uma força dentro dele, porque ele agora possuidor de uma natureza corrompida, de uma natureza pecaminosa. Agora é o seguinte, irmãos, o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Há uma guerra dentro de cada um de nós, crentes no Senhor Jesus, há uma batalha, a carne querendo prevalecer o tempo todo, e aqui Deus está dizendo para Caim, você precisa entender que a sua natureza é má, mas Deus está dizendo para ele que ele precisava o quê? Resistir. Eu pequei porque eu não resisti. Deus está dizendo aqui o quê? O pecado jaz à porta, mas é responsabilidade sua o quê? Resistir. Eis que o pecado, Caim, jaz à porta, mas é necessário que você o domine. Quem vai comparecer diante de Deus não será os meus pecados. Eu cheguei lá na frente e o Senhor diz, ei, Dinaldo, como é que você está? Na bênção. Não me importei contigo, vivi do meu jeito, fiz o que dava na cabeça, mas os meus pecados estão vindo ali, acerta com ele. Dá para separar o pecado do pecador? Não dá. Nós precisamos, irmãos, entender que nós somos sim possuidores de uma natureza corrompida, nós somos sim possuidores de um coração corrompido, nós somos prejudicados de fábrica. Não tem recalque que resolve esse negócio. Não adianta trocar vela, não adianta trocar cabo, não adianta trocar ignição, não adianta trocar nada, o problema está no coração. É uma mudança do coração. Mas Deus está dizendo aqui para Caim, ele não relativiza o pecado, ele não relativiza a natureza de Caim. Não, Caim, tudo bem, você está fazendo aquilo que a natureza pede mesmo, está tudo certo. Não, o pecado jaz à porta, mas você tem um dever, você tem uma responsabilidade de resistir a este pecado, de não dar vazão a ele, de não fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Você vai ter vontade, Caim, mas o que determina a sua vida não é o que você sente. Sabia disso? Você não é o que você sente? Você não é o que você pensa? Eu não sou o que eu sinto, eu não sou o que eu penso. Penso, logo existo. Que é isso? Virei a cabeça, quero ser tratado como animal, conforme eu disse aqui domingo passado. Um monte de gente da Alemanha que não se identifica com gênero humano nenhum, nem com homem, nem com mulher, se identificam com animais. Eles dizem, queremos ser tratados como animais. Mais de 100 pessoas. E eu disse, Senhor, então Caim, você tem uma natureza corrompida, o pecado jaz à porta, mas o que você faz com o pecado? O que você faz quando desejos invadem o seu coração? Você diz, é mais forte do que eu, você relativiza, você coloca a culpa nas circunstâncias, você coloca a culpa no ambiente. Ele está dizendo, a ti a responsabilidade de resistir.
Eu acho isso aqui maravilhoso, irmãos, porque os deterministas poderiam dizer, estava tudo determinado, estava tudo decretado. Deus chega e fala para Caim, você precisa se arrepender. Chama este homem ao arrependimento, chama este homem a uma mudança de vida. Eis que o pecado jaz à porta. O que você faz? Ai, foi mais forte. Deus está dizendo, a ti é necessário que você o domine. Não é o pecado que tem que dominar você. Você não precisa viver dominado pelo pecado. Você pode dominá-lo. E evidentemente, irmãos, que nós poderíamos dizer, naturalmente seria isso possível. Irmãos, cremos à luz da revelação que o homem natural, ele vai ter essa disposição continuamente no seu coração, mas ele tem graça de Deus, ele pode buscar recurso em Deus, ele pode sim em Deus ter as condições necessárias para que o pecado seja dominado na sua vida. E não viver uma vida dominada pelo pecado. Então Deus chama esse homem ao arrependimento. Deus chama esse homem a uma mudança de vida. Deus chama esse homem de uma maneira graciosa, misericordiosa. Deus vai ao encontro dele e diz, se procederes bem, é certo que você será aceito. Se todavia proceder mal, não vai terminar bem, Caim. Não vai terminar bem. A graça de Deus em chamar o homem ao arrependimento. Quantas vezes Jesus não diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia sido perdido? Irmãos, ninguém busca Deus. Só buscamos a Deus, porque Deus primeiro nos buscou. Primeiro Deus age, depois o homem reage. Sempre foi assim. Nunca o homem teve iniciativa. Nunca teve, nunca terá. É sempre Deus vindo. Toda vez que você vem em um lugar como esse, senta num banco como esse, deixa eu te dizer, pensa o seguinte, Deus está olhando para você e dizendo, ei, eu estou te chamando. Muda de vida. Abandona os seus pecados. Creia em mim. É Deus o tempo todo fazendo isso com a gente. Por último, no verso 8 a 16, a dureza de Caim e as consequências do seu pecado. Caim ouviu a voz de Deus, mas Caim não obedeceu. Caim foi chamado ao arrependimento, mas Caim endureceu seu coração. Não atentou para aquilo que Deus diz. Quantas vezes disse Jesus, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas todos quantos te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Irmãos, quantas vezes Deus vem até nós, Deus fala, Deus diz, Deus revela, abandona esses pecados, mude de vida, vem para mim, fonte da água da vida, a gente não, o quê? Obedece. Não obedece. Como se Deus quisesse o nosso mal. Como se Deus não quisesse o nosso bem. Então a descrição que temos aqui, irmãos, é mostrar a frieza desse homem. É mostrar aqui que não havia nele nenhum sinal de arrependimento. Ele estava determinado, ele pensou friamente e ele atentou contra a vida do seu irmão mais novo. Numa família, o que o irmão mais velho fazia com os mais novos? Batia. Tem uns irmãos mais novos aí que estão revoltados com os mais velhos, porque os mais velhos eram duros demais. Porque as famílias eram grandes, né, irmãos? Então os pais não davam conta. Então tinha os mais velhos tinham que cuidar dos mais novos, né? Então tinha que proteger. Tinha que proteger. Mexeu com meu irmão caçula, pronto, deu ruim, vamos para cima. O menino chegou lá, o fulano me bateu na escola. Estou esperando ele lá amanhã, no portão. Não é, irmãos? Estamos lá, igual pitbull. O negócio era assim que funcionava. O mais velho protegia o mais novo. O que o mais velho fez? Matou o irmão. Não protegeu. Não cuidou. Tramou friamente. Calculou. O cara foi frio. E o advogado chegou, o delegado chegou, conversou com ele, não viu nenhum sinal de arrependimento no cara. Deus vai ao encontro de Caim, não há nenhuma reação, não há nenhuma disposição. Deus fala, Deus vai até ele atenta contra o seu irmão e ele disse Caim a Abel, vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra ele, e a ideia aqui, irmãos, que o matou de maneira sangrenta.
Você é o cara que gosta de derramar sangue para cultuar a Deus? Então é o seguinte, é o teu sangue agora que vai ser derramado. Derramou o sangue desse homem. A ideia aqui é de um assassinato sangrento. Não sabemos se cortou a garganta de Abel, mas a ideia aqui, porque o texto do Novo Testamento diz que o sangue de Abel clama. Então o sangue dele foi vertido, o cara estava tão revoltado que diz, você é aquele que oferece animais como holocaustos ao seu Deus? Então tá bom, é eu que estou te oferecendo a ele agora. É o seu sangue que vai ser vertido, numa frieza, num crime calculado, premeditado. O cara foi frio, foi calculista. Uma coisa estarrecedora, irmãos. Um irmão piedoso, um irmão crente, temente a Deus, gente boa, filho maravilhoso. Mas o irmão passou a odiá-lo. Quantas destruições não existem na família? Quem sabe Caim começou a achar, será que ele achou que ele era o preterido? O texto não dá nenhuma informação a respeito disso. Vai dizer claramente que ele ficou revoltado porque Deus se agradou do sacrifício do irmão e não se agradou dele. Ao invés dele mudar de vida, de se arrepender, Abel, eu fiz errado, meu irmão, me ajuda, ter humildade para reconhecer o seu pecado, nada disso acontece. Deus vai de novo a ele. Onde está Abel, seu irmão? E por 7 vezes, irmãos, aparece essa palavra Abel, seu irmão. De Gênesis 4, do verso 2 até o verso 11, vai aparecer essa expressão Abel, seu irmão. E ele diz, não sei, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Caim estava aqui quase que acusando Deus de não ter tomado o devido cuidado sobre a vida de Abel. Nesse relacionamento aqui em que ele deveria proteger o seu irmão, não, ele atentou contra a vida dele. Percebe-se o endurecimento desse homem, ele não aceitou ser confrontado nem por Deus, ele não confessa o seu pecado e muito menos aceita o castigo. O homem era duro mesmo. E fica muito claro aqui uma questão. O autor está querendo dizer assim claramente, ei, vocês que estão prestes a entrar na terra prometida, presta atenção, Caim está dando todas as evidências que ele não é o quê? O descendente da mulher. Algumas pessoas, não entendendo a doutrina da predestinação, eles dizem assim, pastor, eu acho que eu não sou eleito, não. Eu acho que eu não sou eleito, não. O cara tem tristeza quando peca, o cara fica aborrecido quando peca, o cara confessa os seus pecados, o cara vive agoniado no coração, porque ele não queria fazer isso, e quando ele cai, ele fica triste, ele lamenta, ele se arrepende, ele busca Deus, ele dá todos os sinais que deveriam ser entendidos como de um crente que não quer fazer o que é errado, quer fazer o que é certo. Quando é que alguém dá provas de que não é um eleito de Deus? Quando não tem arrependimento, quando não tem quebrantamento. Deus pode vir, o anjo pode se manifestar, pode acontecer qualquer coisa, o cara insiste em permanecer o quê? Na dureza de coração. E ele vai assim até o final. Até o final. Sem quebrantamento, sem nenhuma disposição, sem nada. Caim era esse cara. O autor aqui, né? Deus estava ensinando o povo, olha para Caim, seria possível ser ele o descendente da mulher? Olha os frutos, olha as evidências, olha os sinais na vida dele, não há nenhum sinais de temor, não há nenhum sinal de arrependimento, é alguém que não se importa com Deus, é alguém que não ama a Deus, é alguém que não ama o próximo. Então, temos aqui essa dureza do coração, mas o que vai acontecer com ele? Ele vai ser punido. O texto vai dizer assim, o Senhor disse a Caim, mais uma vez, onde está Abel, seu irmão? Lembra que Deus fez isso com Adão? Adão, onde estás? A história está se repetindo aqui. Está ecoando na vida dele. E ele respondeu, não sei, por acaso sou guardião do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, pedindo justiça. E agora você é maldito sobre a terra. Presta atenção, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante na terra. 3 maldições aqui
sobre a vida de Caim. Lembra que em Gênesis, até o capítulo 3, nós tivemos 3 maldições, agora nós temos a 4ª. Nem Adão e Eva, irmãos, foram amaldiçoados por Deus. Caim, sim. Caim será maldito sobre a terra. Veja, Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a terra, mas não havia amaldiçoado Adão e Eva, mas agora ele amaldiçoa o descendente, o filho dessa mulher. Caim será alienado da terra. Caim será alienado de Deus. É a primeira vez que um ser humano é maldito. É a primeira vez que isso acontece. Então nós temos aqui alguém que se alinhou, alguém que caminhou na proposta de quem? Da serpente. Da voz do maligno, não da voz de Deus. Por isso que Caim foi amaldiçoado. Caim será maldito sobre a terra. Deus está dizendo para ele que a terra não seria produtiva, ele sairia daquela região, por isso que ele vai para a terra de Nod. Ele sai daquela terra que era um manancial, uma terra frutífera, uma terra maravilhosa, uma terra que tudo plantando dá. Já ouviu isso? Em algum lugar? Tudo plantando dá naquela terra do Éden. Mas ele ia para uma terra deserta, uma terra que não teria força, uma terra que não seria produtiva. Por isso que ele viveria peregrinando, ele não se estabeleceria em lugar nenhum, ele seria um fugitivo. Agora olha a resposta de Caim. Verso de número 13. Em vez de arrependimento, vitimização. Ele diz assim no verso de número 13. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Ele estava dizendo aqui que parece que Deus pesou a mão demais nele. O Senhor está sendo duro demais comigo. O Senhor está me castigando acima da medida. É um castigo desproporcional, não era para tanto. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Não tem arrependimento, tem vitimização, não poderia pesar a mão tanto assim não, só poderia aliviar. Segunda coisa, Caim tinha mais temor dos homens do que de Deus. Olha a parte B do verso de número 13. Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Verso 14. E eis que hoje me expulsas da face da terra, da tua presença terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Presta atenção. Quem se encontrar comigo me matará. Ele estava mais preocupado, ele tinha mais temor dos homens do que temor de Deus. É o crente que está mais preocupado com aquilo que os outros pensam a respeito dele do que aquilo que Deus pensa a respeito dele. Ele está mais preocupado com a agenda dos homens, com a postura da sociedade, do que com os seus valores eternos do coração. Então, Caim tinha mais temor dos homens, ele teme a exposição física e social. Agora, eu não sei se você percebeu, quando ele diz assim, quem me encontrar me matará. Quantas pessoas existiam no mundo até então? Diga para mim. Será que Caim está olhando para frente, pensando assim, meu pai e minha mãe, né, vão ter mais filhos daqui a alguns anos, porque tudo vieram deles, né, irmãos? Naquele tempo, irmão tinha que casar com irmão. Tinha para onde correr não, porque não tinha para onde fugir. Depois as coisas foram sendo normalizadas, né? E isso hoje não é permitido mais. Quem me encontrar me matará. Gente do céu, só tinha 4 pessoas no mundo. Era só o Adão, a Eva, o Caim e o Abel, e ele mata agora o irmão, e aí? Quem me encontrar? Quem? Tinha mais gente ou não? Outra questão, vamos lá para o verso 17. Ele não apenas está preocupado, olha só, e Caim teve relações com a sua mulher. Com a sua mulher? Mas o texto não está falando apenas do Abel e do Caim? De onde surgiu essa mulher, meu Deus do céu? Veio de Marte. Caiu do nada. Irmãos, o autor aqui não está preocupado com as questões cronológicas. Por isso que ele vai dizer que mais à frente, né, quando for falar a respeito dessa descendência de Adão, vai dizer que este é o livro da genealogia de Adão, lá no capítulo 5, e vai dizer assim, verso 3, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão quantos anos? 800 anos. Então, quantos anos viveu Adão? 930 anos e teve filhos e filhas. Então, é mais ou menos o seguinte, o autor está contando uma história
Mas é lá na frente, depois que ele vai dizer assim, de onde que veio a esposa de Caim, de onde que veio essas pessoas? Vieram da descendência do Adão e da Eva, né, irmão? Viveram 930 anos e foi gerando filhos. Então não tem uma preocupação aqui cronológica, não tem como você explicar o surgimento dessas pessoas se não for através dos próprios descendentes de Adão e Eva. Então, ele está aqui temeroso por essa exposição física e social. Em vez de arrependimento, transferência de responsabilidades. Verso 14, ele diz assim: eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra, quem me encontrar me matará. Presta atenção, irmãos, não temos informação aqui sobre o tempo da expulsão, sobre a questão da procriação, mas é possível aqui afirmar que nessa época, conforme nós já dissemos, não existia apenas Adão e Eva, existia outras pessoas, não é? E Caim, ele está aqui transferindo responsabilidade, dizendo, olha, culpado de tudo isso não sou eu, é o Senhor que está me mandando embora, é o Senhor que está me expulsando daqui, é o Senhor que está amaldiçoando a terra. Não há da parte desse homem nenhum questionamento, nenhum sinal de arrependimento, mas transferência de responsabilidade. É o Senhor. É isso que diz o texto? Eis que hoje me expulsas. É a mulher que tu me deste. É a serpente que me enganou, é essa transferência de responsabilidades. Nós fazemos o que fazemos, a culpa é de quem? É dos nossos pais? De onde? Nós temos essa tendência, irmãos, desde que os nossos primeiros pais caíram. Um comentarista, que foi o Itamir Neves de Souza, ele disse o seguinte, ele enumerou aqui alguns pecados de Caim. Primeiro, impiedade, ira, não é? Esse semblante carrancudo, inveja, planejamento para o mal, assassinato, mentira, indiferença, egoísmo e autopiedade. Caim era portador de vários pecados, lamentavelmente. Mas eu quero aqui falar da graça protetora de Deus para a gente caminhar para algumas aplicações. Verso 15 e 16. À luz de tudo isso, o que acontece? Verso 15. O Senhor, porém, lhe disse, não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. 7 vezes, irmãos, é vingança completa, é justiça perfeita. Tá bom? O Senhor pôs um sinal em Caim. Cuidado, que tem muita gente falando bobagem a respeito. Que sinal é esse? Tem gente que chega a dizer que era a cor da pele de Caim que mudou. Irmãos, em nome de Jesus, fuja de qualquer coisa dessa natureza. Não há clareza no texto para dizer que sinal é esse. O que o texto nos diz, que era um sinal visível, que era um sinal conhecido, porque as pessoas iriam identificar, não é? Não era a marca da besta, tá certo? Mas era um sinal da graça. A vida dele seria preservada quando o sinal seria visto. Era uma marca para o bem, não para o mal. Era um sinal de proteção, não de execução. Era um sinal da graça e da misericórdia de Deus que visava proteger a vida de Caim. E diz o texto que Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, cujo significado é errar, errante. Então ele vai para uma terra que tinha tudo a ver com a vida dele, não é? Ele será errante por esse mundo, será peregrino por este mundo, e assim acontece. Que ironia, né, irmãos? Aquele que foi adquirido com auxílio do Senhor, retirou-se da presença do Senhor. Caim vai para o oriente do Éden. É interessante essas terminologias. O oriente do Éden será a direção da Babilônia. O oriente do Éden será aquilo que nós vamos conhecer como as cidades de Sodoma e Gomorra. Tudo relacionado à impiedade. Tudo relacionado à impiedade. Então, irmãos, terminando aqui. Algumas aplicações. Vamos lá. Primeiro, temos aqui o princípio básico para a nossa adoração e a nossa contribuição. Por ser o autor e proprietário de tudo, Deus é o primeiro a ter o direito à participação de tudo que somos, temos e produzimos. Se tudo vem dele, parte do que ele nos deu é devolvido a ele. A qualidade do que ofertamos revela a qualidade da compreensão que temos sobre ele e sobre aquilo que oferecemos a ele. Se nós ofertamos qualquer coisa
Irmãos, não fiquem irritados, é como se Deus fosse qualquer coisa para nós. Se nós não damos o melhor de nós, Deus não é o melhor para nós. Com Abel era assim, ele deu o melhor de si, do que ele tinha, porque Deus era o melhor que ele tinha. Se você dá do que sobra, se você dá do resto da sua vida, do que você tem, do que você possui, você está dizendo para Deus, o Senhor não é o bem mais precioso que eu tenho. Eu tenho coisas mais importantes na minha vida. Esse texto nos ensina coisas dessa natureza. Segundo, temos aqui uma informação interessante, que a convivência, eu vou usar o termo salvo, não salvo. Deus chama cada um de nós a voltarmos para Ele em arrependimento e fé. Deus chamou Caim ao arrependimento, assim como Ele chama a todos nós. Não importa de onde você veio, como é a sua família, os pecados que já foram cometidos, Deus nos chama ao arrependimento. São dois irmãos, mas um foi piedoso, o outro foi perverso. A convivência com Abel não fez de Caim alguém melhor, um salvo, culpa de Abel, não. Tinha tudo ao olhar para a vida daquele irmão, piedoso, temente a Deus, mas lamentavelmente não foi isso que aconteceu. Mas Deus o chamou ao arrependimento. Terceira coisa, irmãos, a nossa genealogia espiritual. Gênesis está preocupado em dizer, somos descendentes de quem? Você é descendente de Adão, continua ainda debaixo do domínio do pecado, da corrupção do pecado, da escravidão do pecado, ou você é descendente do segundo Adão, que é Cristo, nova criatura, arrependimento de pecados, mudança de vida, vida nova, vida transformada, reconciliado com Deus, vivendo em santidade e novidade de vida. Outra coisa que esse texto nos ensina é que a adoração, para ser aceita por Deus, precisa ser feita do jeito de Deus. Do jeito que Deus estabeleceu em sua palavra. O culto na vida e a vida no culto continua sendo de grande valor diante de Deus, conforme Ele revelou na sua palavra. No culto não cabe qualquer coisa. Não sei se você já percebeu isso. Nós não fazemos qualquer coisa aqui. Nós não falamos qualquer coisa aqui. Porque o culto tem que ser do jeito de Deus, é para a glória de Deus. Outra coisa, irmãos, que aprendemos nessa passagem, pequenos começos, grandes pecados. Paremos de colocar a culpa na nossa natureza, nas circunstâncias e nos outros. O pecado não jaz à porta dos nossos corações, o pecado ele jaz dentro do nosso coração, mas Deus nos chama ao arrependimento. Paremos então de pensar, paremos então de colocar a culpa nas circunstâncias, colocar a culpa nos outros. Não é isso que Deus requer de nós. Não é isso que Ele quer de nós. É nossa responsabilidade não permitir que ele seja consumado. Não brinque com o pecado. Pequenos pecados, pequenos começos, grandes pecados, foi o que disse Augusto Nicodemos. Outra coisa, irmãos, que eu quero aqui destacar é a fidelidade de Deus na preservação da sua igreja. Veja, Abel foi assassinado, nasce Sete. Temos Abraão que casa com uma mulher que era uma mulher estéril. Temos Isaac que vai se casar com uma mulher que também não podia lhe dar filhos. Por isso nós temos que crer, irmãos, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Esse texto nos ajuda a entender que apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela igreja no mundo, ela será cuidada por Jesus. Vai ter secularismo, vai ter perseguição, vai ter mártires cristãos, vão ter batalha ferrada, sangrenta. Deus é fiel para preservar a sua igreja até o final. Quando todo mundo poderia dizer, não vai ter descendente, Deus abençoava o útero de uma mulher de 90 anos. E dava a ela a bênção de poder gerar um filho. Termino dizendo sobre a escalada do pecado. De Caim até Lameque, irmãos, houve uma crescente escalada do pecado. É o que a sequência do texto vai dizer. Veio o dilúvio. O dilúvio foi uma espécie de um reset de Deus, não é? Mas Jesus diz que isso vai acontecer de novo. Se você ler textos como Lucas 17, Mateus 24, Jesus falou assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será na volta do Filho do Homem.
assim como foi nos dias de Noé. Então, nós temos aqui uma escalada do pecado, mas Jesus falou que essa escalada do pecado vai continuar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Então, nós percebemos, irmãos, que quando chegar nesse dilúvio, que foi a manifestação do juízo de Deus diante de uma sociedade pervertida e pecaminosa, só que o Novo Testamento diz, olhemos para o passado. Houve um tempo em que as pessoas amavam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veio o dilúvio, mas não vai vir um dilúvio. Vai vir o Filho do Homem, com poder e glória, e vai julgar cada um de nós. Se eu e você não estivermos cobertos no sangue do Cordeiro, nós vamos enfrentar a ira do Cordeiro. Por isso a palavra de Deus para mim e para você, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus que é rico em perdoar. Vamos orar terminando? Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, fortalece-nos, que possamos caminhar no temor do Senhor. O Senhor é aquele que fortalece a tua igreja, o Senhor é aquele que vivifica a tua igreja. Quantos que corriam bem, mas hoje estão distantes de ti. E nós não queremos, Senhor Deus, nós queremos comunhão com o Senhor, nós queremos mais de ti. Nós queremos mais comunhão com o Senhor. Visita a vida de cada um de nós. Se porventura alguém que aqui está, Senhor, está vivendo esse momento de frieza, de afastamento, de distanciamento, Deus amado, que eles possam ouvir a tua voz, chamando-os ao arrependimento, chamando-os a voltar, chamando-os, ó Deus, a crer, chamando-os a confiar, chamando-os a deixar o pecado e não deixar aquele que é rico em perdoar o pecado. Então visita a vida de cada um de nós, fortalece a nossa fé, de modo que nós possamos viver para a glória do teu santo nome todos os dias. E como é bom saber, ó Deus, que o Senhor ama a tua igreja e vai preservá-la até o dia final. Mas isso não significa que ela não vai sofrer, isso não significa que ela não será perseguida, mas significa que ela será preservada nesses dias maus, sombrios, difíceis. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.